Vamos então ao nosso tema de hoje. Pega a sua Bíblia, a minha já está aqui, e nós iremos hoje conhecer mais uma parábola ensinada por Jesus. Hoje, a parábola da edificação da torre. Lucas capítulo 14. Esse é o tema que nós vamos estudar hoje. Só que eu queria convidar você, diante de começarmos a leitura do texto, fazer uma oração, pedindo uma bênção de Deus sobre tudo que vamos ter agora. Ora comigo? Pai querido, muito obrigado por todas as bênçãos e pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos o Teu livro sagrado. Que o Teu bom e santo Espírito esteja agora ao nosso lado e que nós possamos entender a Tua mensagem para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos juntos então para o estudo da Bíblia. Lucas capítulo 14, versos 28 a 30. 3 versos apenas, mas uma parábola com lições muito especiais. Jesus disse assim: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Interessante. Jesus está falando aqui sobre planejamento. Um homem que não planejou uma construção. Resultado, as pessoas zombavam dele porque ele começou uma obra e não a concluiu. Quais serão as lições que esse texto deseja nos ensinar hoje? Você já se deparou por aí com imagens como esta aqui? Obras inacabadas, obras não concluídas. Existem obras espalhadas pelo país inteiro que não foram concluídas. Algumas delas custaram aos cofres públicos milhões de reais. E a gente que paga a conta fica sem a obra e os cofres do governo ficam sem o dinheiro. Bom, esse é o mundo que a gente está vivendo. Mas uma pessoa, quando projeta algo, ou melhor, não projeta da forma devida, ele pode começar uma obra e não concluir, porque faltou o planejamento. Na parábola de hoje, Jesus falará um pouquinho sobre a importância do planejar. Mas planejar o quê e para quê? É o que nós vamos entender. Mas o planejamento, ele é importantíssimo na vida de todos nós. O próprio Deus nos legou isso. Deus é um Deus de planejamento. A Bíblia ensina que Deus é de decência e ordem. Ou seja, tudo que Deus faz é com bom gosto, zelo e ordem. Olha a semana da criação. Deus criou todas as coisas, colocou-as no seu perfeito lugar. Tudo era muito belo quando ele terminou a semana da criação. Você acha que Deus começou a criar assim, de uma forma despreparada? Não. Deus planejou cada coisa. Olha para o plano da salvação que foi estabelecido por Deus para resgatar a humanidade. Havia uma data marcada para a encarnação de Cristo, uma data marcada para o batismo de Cristo, uma data marcada para a morte de Cristo, uma data marcada para a ressurreição de Cristo e há uma data marcada para a volta dele. Tudo foi planejado, é assim que Deus trabalha. E Deus não quer que os seus filhos não façam planejamentos. Deus não quer que seus filhos sejam desorganizados, porque Deus gosta de ordem, Deus gosta de decência, de organização. E quando nós não nos organizamos, nós podemos atrapalhar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Olha para uma obra inacabada. Quanto recurso colocado e às vezes não se aproveita para mais nada. E fica às vezes mais caro concluir a obra do que destruir e começar do zero. Tudo isso por quê? Porque faltou planejamento. Faltou alguém sentar e começar a planejar. Faltou alguém entender que você não pode sair por aí construindo sem um planejamento sólido. Entendeu? Esse é o grande detalhe. Então faltou um planejamento. E o resultado? A pessoa que não planejou, ela agora percebe o erro que cometeu, a obra não está pronta e as pessoas vão agora fazer o quê? Zombar dele e dizer: esse homem começou uma torre
e não pôde concluí-la. Mas como assim? Ele começou a torre sem planejar? Que idiotice foi essa? Isso mesmo. Começou uma torre sem planejamento. Ele começou a construir, o orçamento acabou. Ou melhor, o dinheiro acabou porque não havia um orçamento, né? Então Jesus falou que é estultícia você começar uma torre sem planejamento. Ninguém começa uma obra, ou não deveria começar uma obra, sem um planejamento, sem calcular os custos. Pois bem, por que Jesus contou esta parábola? Nós, para entendermos isso, temos que olhar o contexto imediato onde ela está inserida. Quando eu falo de contexto imediato, eu falo dos versos que vêm antes dela e dos versículos que vêm depois dela. Então, olhe comigo que interessante. Antes da parábola, Jesus havia dito assim: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Então, Cristo está dizendo o seguinte: o discipulado exige tomar a cruz de Cristo. O que significa tomar a cruz de Cristo? Significa assumir as responsabilidades da vida cristã. Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz de Cristo é a cruz da responsabilidade. Significa que nós abraçamos o Senhor e agora queremos ter os valores que Ele tem. Queremos cuidar com aquilo que Ele pede que cuidemos. Então, Cristo, nesse verso imediato, está falando num contexto do discipulado. Ninguém pode ser discípulo dele se não renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. Agora, olha para os versos posteriores à parábola. Verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o quê? Meu discípulo. Se alguém não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo de Cristo. Pastor Arilton, o que significa renunciar a tudo que tem? Significa abrir mão de tudo que você tem, pegar tudo que você tem e dar para os outros? Não, a renúncia aqui tem a ver que nada deve estar entre você e Cristo. Nada pode ser um empecilho para você. Lembra do jovem rico, a quem Jesus mandou que ele pegasse todos os seus bens e repartisse com os pobres? Jesus mandou que ele fizesse isso porque o problema do jovem rico era o apego, o amor ao dinheiro. Esse era o seu problema. E ele, para ser um seguidor de Cristo, ele tinha que abrir mão daquilo que era o seu ídolo. Você até pode ser uma pessoa rica, mas se o seu ídolo não for o dinheiro não será o problema. Se você tem sido fiel mordomo para com Deus, se você tem cuidado muito bem das suas finanças, de maneira que Deus é honrado com elas em tudo aquilo que a palavra ensina, então você não tem problema com o dinheiro. Esse não é o seu ídolo, esse não é o seu problema. Agora, qualquer coisa que nos atrapalhe a seguir a Jesus deve ser renunciada, porque de outra forma não podemos ser seus discípulos. Olhe para os discípulos escolhidos por Jesus. Olha o caso de Mateus, por exemplo, que era um cobrador de impostos. Um dia Jesus chegou na coletoria e disse assim: Mateus, venha, segue-me. E a Bíblia diz que imediatamente ele deixou tudo e passou a seguir a Jesus. Por que é que ele deixou tudo? Porque aquela coletoria era o seu grande problema. Ali, junto com outros publicanos, ele fraudava as pessoas, cobrava mais caro do que devia, e é por isso que os publicanos eram ricos. Olha para Zaqueu, um outro publicano, mas rico à custa de injustiça, à custa de roubar dos outros. Então, quando Jesus faz um chamado para Mateus, ele tem que abrir mão daquilo que ele estava abraçando, ele tem que entregar-se a Cristo, ele tem que renunciar às coisas do mundo para seguir a Jesus. Então, um dos critérios para o discipulado é a renúncia do próprio eu, da sua própria vontade. Você sabe que Cristo tinha 12 discípulos, mas 3 deles eram os mais íntimos. Sabe o nome deles, né? Pedro, Tiago e João.
Estes eram os discípulos mais íntimos. E essa proximidade com Cristo, o fato de poder estar com Ele, de vê-lo em todas as cenas da vida, ajudou-os a entender os mistérios do reino dos céus. Ajudou-os a entender que a vida do discípulo é uma vida de abnegação, é uma vida de entrega. Então, Cristo está contando a parábola da torre no contexto do discipulado, no contexto da renúncia. Ou seja, aquele que não planeja os custos do discipulado pode vir a se decepcionar. Foi exatamente isso que Jesus quis ensinar. Aquele que não calcula os riscos do discipulado pode passar por uma grande decepção. Então tem que haver um cálculo de tudo que vai acontecer na nossa jornada. Assim como se calcula para a construção de uma torre, também devemos calcular a nossa caminhada com Jesus. Devemos pesar todas as coisas. Se você olhar aqui para esse capítulo 14 do Evangelho de Lucas, você vai perceber que uma das coisas que aparece aqui é que o serviço exige abnegação. O discípulo tem que ser uma pessoa abnegada, ou seja, ele abre mão da sua vontade em prol da vontade de Cristo. O que importa é o que Cristo fala para nós, como ele nos orienta. A vontade dele tem a predominância sobre a nossa vontade. Esse é o preço do discipulado. Ele exige abnegação. Certa feita, alguns discípulos se aproximaram de Jesus e disseram assim: Senhor, nós queremos te seguir. Jesus falou assim: vocês querem me seguir? Então aprendam uma coisa: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ainda assim vocês querem me seguir? Em outras palavras, eu não estou prometendo nada para vocês. Eu, que sou o Filho do Homem, não tenho aonde reclinar a cabeça. Mas se vocês quiserem me seguir, vocês podem. Então, Jesus pediu que eles calculassem o preço do discipulado, que começa com a abnegação. Os discípulos perceberam isso muito cedo, em sua caminhada com Jesus, a forma como Jesus vivia, como lidou com eles. Eles entenderam que Jesus estava aqui por uma missão muito especial. Eles entenderam que o chamado deles também foi para uma missão muito especial. Posteriormente, o apóstolo Paulo recebeu esse mesmo chamado. E é o apóstolo Paulo quem também vai sistematizar um pouquinho essa teologia do discipulado. E ele diz que para ele nada mais tinha valor. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Considero tudo que eu perdi como ganho para Cristo, ou considero tudo como perda para ganhar a Cristo. Então o apóstolo Paulo aprendeu a calcular o risco do discipulado. Não o risco, o preço do discipulado. O apóstolo Paulo entendeu na pele o que seria necessário para isso. E quando você olha a carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, Paulo começa a falar um pouquinho sobre tudo que ele passou na sua experiência de seguir a Jesus. E ele vai falar ali dos açoites, das vezes que esteve em prisão, das vezes que esteve em naufrágio, das vezes que foi surrado, das vezes que foi apedrejado, deixado como morto, abandonado pelos irmãos. Ele começa a fazer uma lista de coisas que ele teve que sofrer por causa do discipulado. E é interessante, quando você vai para Atos capítulo 9, o momento em que Jesus está chamando Saulo, ele vai e diz assim para Ananias, Jesus diz para Ananias, Ananias, vai, porque esse é para mim um instrumento muito útil para pregar o Evangelho. Ananias, vai Ananias, porque esse homem, eu vou mostrar para ele o quanto ele importa sofrer pelo meu nome. Atos 9 fala isso. Então Deus já sabia que o preço do discipulado para Paulo seria um preço alto que ele teria que pagar. Ele teria que aprender o quanto importava sofrer pelo nome de Cristo. E você percebe que muitas pregações hoje vão exatamente na contramão daquilo que Jesus ensinou?
Porque existe por aí uma tal teologia da prosperidade que está sendo ensinado, onde é prometido para você que você vai ter do bom e do melhor, você vai ter de tudo, nada vai te faltar, vai acabar o sofrimento, você vai ser uma pessoa rica, próspera, porque é isso que Deus quer para você. Você dá para Deus e você então torna-se um milionário. Teologia da prosperidade. E tem muitas pessoas iludidas com isso. Muitas pessoas que estão hoje buscando a igreja, pensando na vida financeira, pensando nos ganhos que poderão ter, achando que de fato essa teologia da prosperidade é verdade e que se eu me tornar agora um crente, um cristão, eu vou virar um homem rico, eu vou deixar de ser empregado, vou me tornar empregador, eu vou deixar de ser desempregado e vou montar uma empresa. Jesus nunca prometeu isso para você. Mas, pastor, eu posso ter as coisas? Pode. Jesus me ajuda a conquistar as coisas? Ajuda. Mas nunca se esqueça de uma grande verdade. Para muitos, a pobreza é uma bênção. Vou repetir. Para muitos, a pobreza é uma bênção. Sabe por quê? Porque no pouco que tem, já se percebe a avareza, o orgulho. Imagine se tivesse mais. Então Deus sabe em quem Ele pode confiar. Deus sabe para quem Ele pode dar mais recursos. Então, não é para todos. A teologia da prosperidade é uma farsa. O que Deus quer é um caminho de renúncia. Agora, Deus sabe que Ele vai confiar bens para alguns, porque esses vão administrá-los da forma correta. Deus sabe. Olha o caminho da abnegação, esse é o caminho do discipulado. Então você quer ser discípulo de Jesus, você quer segui-lo, então você tem que calcular o preço. Calcular então, como um homem deve calcular uma torre antes de começar a sua construção. Voltando à parábola, nenhum homem começa a construir uma torre sem antes se assentar para fazer os cálculos, para saber se ele tem condições de começar o projeto e terminar, porque senão ele vai virar uma chacota no meio dos outros. Então você tem que calcular o preço também do discipulado. Você quer seguir a Jesus? O caminho é o caminho da abnegação. Agora não se esqueça, é a abnegação agora. É você abrir mão da sua vontade pela vontade de Cristo. Mas daqui a pouquinho, quando Ele voltar, Ele vai dar para você o maior de todos os bens, a vida eterna. É isso que Ele tem para você. Então não importa o preço que você será chamado a pagar, pense na grande recompensa que nos aguarda. É por isso que Paulo tinha essa certeza. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, disse Paulo. E Paulo continua, já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Você está se preparando para ela? Faça todos os cálculos. Mas quando você compara o que você tem que entregar aqui pelo que você vai receber quando Ele voltar, você perceberá que a dádiva é extraordinária. Vale a pena qualquer sacrifício. Não importa o preço que você tenha que pagar. Quando nós comparamos aquilo que temos que abrir mão com aquilo que vamos receber quando Ele voltar, nós percebemos que o valor é ínfimo, é muito pequeno. Sabe por quê? Porque Ele tem reservado para todos nós uma coroa imarcessível de glória. A maior bênção que Deus pode outorgar ao ser humano é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, não importa o preço que você tem que pagar. Você vai ser muito bem recompensado. Por isso, vamos hoje fazer uma oração de entrega, de compromisso, pedindo que Deus nos ajude a sermos leais discípulos dele. Pai querido, muito obrigado por Tua palavra hoje que nos mostra a necessidade de uma completa entrega. Queremos, Pai, andar nos Teus caminhos e fazer a Tua vontade. Por isso suplicamos que a Tua bênção esteja sobre todos nós agora e que nós possamos entender que mesmo que paguemos um alto preço por Te servir aqui, grande será o nosso galardão nos céus.
é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.